PEC do estouro vai manter Bolsa Família no teto de gastos, mas aumentará o limite em 175 bilhões de reais. E você vai ver também. Petrobras anuncia redução nos preços do diesel e da gasolina a partir de amanhã. Pesquisa mostra que 90% dos trabalhadores informais gostariam de ter um emprego com carteira assinada. Fome afeta 56 milhões de pessoas na América Latina. Marrocos surpreende na Copa do Catar e elimina a favorita Espanha. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, muito boa noite. Agora são 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Nós falamos ao vivo. E a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Olha só, eu começo falando de política. A chamada PEC do estouro está sendo votada nesse momento pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relatório da proposta, feito pelo senador Alexandre Silveira, procurou chegar a um meio termo entre o que queria o mercado e o que pretendia o futuro governo. Confira como ficou o texto. Em vez de excluir o programa Bolsa Família do teto, a proposta eleva o limite de gastos em 175 bilhões de reais por 2 anos. De acordo com o texto apresentado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, os gastos com o Bolsa Família ficam dentro do teto de gastos, mas não precisam obedecer à meta de superávit primária e à regra de ouro. A vantagem, segundo especialistas, é que as regras como o número de pessoas atendidas ou o tamanho do benefício não podem ser alteradas sem ferir o teto de gastos. E olha, a votação da PEC do estouro hoje no Senado causou influência no mercado financeiro e o dólar fechou com uma leve queda nesta terça-feira. A moeda norte-americana recuou 0,25% e encerrou o dia cotada a R$ 5,26 para a venda. E a gente agora continua falando de economia. Olha só, a Petrobras anunciou a redução nos preços do diesel e também da gasolina a partir de amanhã. Desde setembro, os combustíveis não tinham alteração para as distribuidoras. Os preços da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras às distribuidoras vão ficar mais baratos a partir desta quarta-feira. Segundo a estatal, o valor médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Isso significa uma redução de 20 centavos por litro, ou 6,1%. Já no caso do diesel, o preço médio de venda do litro passa de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma baixa de 40 centavos por litro, ou 8,2%. O preço do diesel havia sido alterado pela última vez em 20 de setembro. Já o litro da gasolina estava inalterado desde o dia 2 de setembro. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor fica em média R$ 4,04 a cada litro vendido na bomba. Já no caso da gasolina, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve valer, em média, a R$ 2,25 por litro ao motorista. E eu falo agora de mercado de trabalho. A maioria dos trabalhadores informais gostaria de ter carteira assinada. É o que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E o salário baixo é a principal insatisfação. Uma pesquisa sobre mercado de trabalho realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que quase 90% dos informais entrevistados preferiam ter um emprego com carteira assinada. O levantamento foi feito com os trabalhadores que não possuíam nenhum tipo de registro, incluindo empregadores e os que trabalham por conta própria sem CNPJ. Entre eles, 87,7% afirmaram que gostariam de ter uma ocupação mais formalizada. Apenas 12,3% preferiam o contrato.
Entre os principais motivos da insatisfação com o trabalho atual estão a remuneração baixa, pouco ou nenhum benefício e insegurança por seu trabalho temporário. Entre os trabalhadores por conta própria, quase 70% gostariam de ter algum vínculo formal com uma empresa, como carteira assinada e direitos trabalhistas. E os restantes preferiam permanecer na situação atual. Os pesquisados afirmaram que gostariam de se vincular a uma empresa para ter rendimentos fixos e o acesso a benefícios que as empresas costumam dar. Para os trabalhadores que não desejam mudar a categoria da sua ocupação, o fator mais mencionado foi a preferência por flexibilidade de horário, seguido pelos que acreditam que na ocupação atual conseguem ter rendimentos maiores do que teriam se fossem vinculados a uma empresa. E essa pesquisa foi feita entre os meses de agosto e outubro, com cerca de 2.000 pessoas em todo o país. E olha só, ainda falando de mercado de trabalho, os pequenos negócios têm uma participação cada vez maior na geração de empregos no país. Eles respondem por quase 80% das vagas criadas no mês de outubro. Mas é a repórter Maria Clara Leite quem traz mais informações. Em outubro, foram criados quase 160 mil postos de trabalho nos mais diversos tipos de empresas de todo o Brasil. Só que 8 em cada 10 dessas vagas foram abertas por pequenas empresas. Ao todo, as empresas de pequeno porte contrataram 125.114 trabalhadores em outubro em todos os setores. No comércio, por exemplo, as contratações feitas pelos pequenos negócios foram quase 5 vezes maiores do que as médias e grandes empresas. Foram mais de 39 mil contratados nas pequenas, contra pouco mais de 8 mil nas maiores. Esse foi o 10º mês consecutivo em que as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo na geração de empregos no país. Desde janeiro de 2022, o Brasil contabiliza 2.300.000 novos empregos. Entre eles, mais de 1.600.000 foram criados por micro e pequenas empresas, que representa aí quase 72% do total. Esses dados fazem parte de um levantamento realizado pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E eu falo de saúde agora. Os planos de saúde registraram um aumento de 1.600.000 novos clientes no período de um ano. O balanço é referente ao mês de outubro e foi divulgado hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Depois de ter superado a marca de 50 milhões de usuários em setembro, o número continuou a subir em outubro e somou 50.196.862 pessoas. A ANS também contabiliza aumento no número de usuários de planos odontológicos, que segue acima do patamar de 30 milhões. O balanço mostra que o crescimento no número de beneficiários nos planos médico-hospitalares ocorreu em 25 das 27 unidades da federação, quando outubro de 2022 é comparado com o mesmo mês de 2021. Entre os odontológicos, 26 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual. E o presidente Jair Bolsonaro escalou o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão para representar o país em uma cúpula do Mercosul hoje no Uruguai. Além do vice-presidente, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, também integrou a delegação brasileira. Ele já participou de reuniões bilaterais que antecedem a cúpula do Mercosul, como o encontro com o presidente executivo do Banco de Desenvolvimento da América Latina, Sérgio Dias Granados. O evento seria o último compromisso internacional de Bolsonaro na presidência da República. A cúpula do Mercosul marca o encerramento da presidência de turno do Uruguai e o início da presidência da Argentina. Entre janeiro e outubro desse ano, o Brasil exportou cerca de 18 bilhões de dólares para os países do Mercosul e importou cerca de 15 bilhões do bloco.
E o censo 2022 já entrevistou quase 80% da população estimada do Brasil. Mesmo assim, a previsão do IBGE é que a pesquisa seja concluída só em janeiro. A pesquisa, que começou em agosto, entrevistou 78,73% da população domiciliada no país até esta segunda-feira. Do total de pessoas recenseadas, 51,6% eram mulheres e 48,4% homens. A maioria deles do Sudeste e a menor parcela residente no Centro-Oeste. A diretoria do IBGE disse que essa é a primeira vez que a operação acontece com um dispositivo móvel de coleta transmitida em tempo real. O Instituto espera concluir mais 10% das entrevistas até o dia 20 de dezembro. Segundo o órgão, o estado com maior proporção de pessoas recenseadas na comparação com a população estimada é o Piauí, que atingiu 96,2%. Pela primeira vez, também a pesquisa divulga o total de população recenseada em ocupações irregulares de terrenos para fins de habitação em áreas urbanas. O IBGE vai entregar dados preliminares do censo 2022 ao Tribunal de Contas da União no dia 26 de dezembro. Mas por conta do atraso na coleta das informações ou a crescente taxa de recusa em responder aos questionários, os trabalhos devem se estender até janeiro do ano que vem. E hoje é um dia especial para a Igreja Internacional da Graça de Deus. É o aniversário do missionário R.R. Soares. E a igreja fez uma bela homenagem. Acompanhe. 6 de dezembro de 1947, o mundo recebeu aquele que desbravaria os obstáculos com fé para fazer o evangelho conhecido. Quem é o Romildo Ribeiro Soares? Eu não conheço não, conheço o Mindinho. Romildo Ribeiro Soares, conhecido como missionário R.R. Soares, celebra hoje mais um ano de vida. E houve uma grande celebração de familiares, amigos, pastores e colaboradores do ministério que se reuniram na tarde desta terça-feira numa grande comemoração. Os parabéns vieram de diversos lugares do mundo. Parabéns, missionário. Parabéns, missionário. Parabéns, missionário. Parabéns. 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 Parabéns, missionário. Um feliz aniversário. Feliz aniversário direto de Portugal, missionário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Usado sempre pelo Senhor, R.R. Soares deixa uma mensagem para todos os convidados. E para concluir, o pastor estadual do Rio de Janeiro, Rogério Postigo, realizou uma oração junto com todos os presentes em prol do missionário e o abençoou com longevidade. E nós aqui do Jornal das 18h30 também desejamos os parabéns para o missionário R.R. Soares. E veja a seguir, fome atinge 56 milhões de pessoas na América Latina. E você vai ver também, Marrocos surpreende, elimina a Espanha e se classifica para as quartas de final da Copa do Catar. Nós voltamos já. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos. E eu volto com um registro importante. Foi aprovada agora há pouco na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a chamada PEC do estouro. E provavelmente amanhã essa proposta será votada no plenário do Senado. E eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. Mais de 56 milhões de pessoas estão em situação de fome na América Latina. Em 3 anos, houve um aumento de mais de 13 milhões de necessitados. Os dados foram divulgados hoje por 3 entidades ligadas à ONU. O relatório foi apresentado pelas 3 instituições da ONU na sede da CEPAL, em Santiago. O texto foi elaborado em resposta à crise alimentar mundial. Em 2021, a insegurança alimentar afetou 40,6% da população da América Latina e do Caribe. Um total de 267 milhões e 700 mil pessoas foram afetadas. 62 milhões e 500 mil a mais do que em 2019. A inflação dos alimentos aumenta o risco de fome e a alta do preço internacional dos produtos básicos, cujo aumento médio chegou a 11,7% em setembro passado, é repassada aos consumidores. A alta dos preços atinge os setores mais pobres da região
e aumenta o risco de problemas no acesso a uma alimentação saudável. De acordo com a CEPAL, apesar de ter um superávit comercial agrícola significativo, a região da América Latina e do Caribe está exposta a problemas de produção e comercialização e aumento de preços decorrentes da guerra na Ucrânia. E vamos falar agora sobre a Copa do Mundo. E como sempre, o Leonardo Félix está aqui com as informações desta terça-feira. Hoje, aliás, teve zebra nas oitavas de final. Não é isso mesmo, Léo? Boa noite, mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cleber. Prazer estar aqui com você, com nossos amigos aqui da RIT. Realmente, a zebra passeou novamente pelo Catar nessa terça-feira. A seleção da Espanha foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo após perder nos pênaltis para Marrocos, depois de um empate em 0-0 no tempo normal que persistiu na prorrogação. Esta é a primeira vez que os marroquinos chegam às quartas de final de um Mundial, sendo a única equipe nesta fase que não é europeia nem sul-americana. A penúltima vaga para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar foi definida nos pênaltis, quando brilhou a estrela do goleiro marroquino Bono. As seleções do Marrocos e Espanha não saíram do 0-0 durante os 90 minutos normais e 30 de acréscimo. Os números do jogo mostram uma superioridade europeia. A Fúria teve mais que o triplo da posse de bola alcançada pelos marroquinos e finalizou mais que o dobro, mas o placar permaneceu inalterado. Melhor para os Leões do Atlas, que viram o goleiro Bono defender as cobranças de Busquets e Soler e Sarabia acertar a trave. A classificação veio dos pés de uma das maiores estrelas da equipe. Mostrando sangue frio, Hakimi bateu de cavadinha e garantiu a vaga na próxima fase. Esta é a primeira vez que o Marrocos avança às quartas de final de um Mundial, sendo a única equipe que chega a esta fase no Catar, não europeia ou sul-americana. E a classificação histórica de Marrocos transformou as ruas de Doha em Marrakech. Casablanca teve também muita festa. Vamos conferir. Os torcedores marroquinos que não conseguiram ingressos se aglomeraram para assistir ao jogo em um telão montado do lado do Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan. Também teve torcida no FIFA Fan Fest, em Doha. Logo após o feito histórico, a capital do Catar foi tomada pela festa marroquina. Os prédios do país sede do Mundial estão iluminados com a bandeira do país africano. As ruas de Casablanca, em Marrocos, também estavam cheias de torcedores, que buzinavam e agitavam bandeiras em comboios de carros. A seleção nacional chegou pela primeira vez às quartas de final de uma Copa do Mundo. É apenas a quarta oportunidade em que uma seleção da África chega tão longe no torneio. E acabou agora há pouco no estádio de Lusail o último duelo pelas oitavas de final da Copa do Catar. Portugal massacrou a Suíça por 6-1 e agora encara Marrocos nas quartas de final. O destaque do jogo foi o atacante Gonçalo Ramos, autor do primeiro hat-trick do Mundial, quando o jogador faz 3 gols na mesma partida. O jogador foi uma aposta do treinador português Fernando Santos, que barrou Cristiano Ronaldo, que entrou somente no segundo tempo. E após as 2 partidas de hoje, estão definidos os 4 confrontos das quartas de final do Mundial do Catar. Teremos 2 dias sem jogos, mas a emoção da Copa voltará na sexta-feira. Vamos conferir aí as partidas. Na sexta-feira, ao meio-dia, o coração brasileiro vai bater mais forte com Brasil e Croácia. Às 4 da tarde se enfrentam Argentina e Holanda. Os 2 vencedores dessas partidas se enfrentam na primeira semifinal. No sábado, ao meio-dia, tem duelo entre Marrocos e Portugal. E às 4 da tarde, as favoritas Inglaterra e França medem forças para avançar na Copa. Quem vencer em cada um desses confrontos de sábado vai duelar na outra semifinal. E Kleber, eu volto amanhã com mais notícias da Copa do Mundo. Vou me despedir com belas imagens da homenagem que a seleção brasileira fez ontem ao Pelé, ainda no gramado do estádio 974 em Doha, após a goleada por 4-1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa. Depois da classificação para as quartas de final contra a Croácia na próxima sexta-feira ao meio-dia, os jogadores se reuniram no meio de campo e estenderam uma faixa com o nome do rei do futebol e a comemoração do gol histórico na final da Copa de 70 no México. Kleber, e ainda falando de Pelé, eu tenho certeza que você vai trazer boas notícias pra gente agora. Verdade, Léo. Aproveitando essa bela imagem, antes de encerrar o jornal, vamos trazer essa boa notícia. Um novo boletim médico, divulgado hoje pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informa que Pelé apresenta melhora
progressiva no estado de saúde. O ex-jogador de 82 anos apresentou melhora progressiva da infecção respiratória, segundo o último boletim médico, divulgado nesta terça-feira. Ele está internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelé deu entrada no hospital para fazer uma reavaliação do tratamento de quimioterapia, por causa de um tumor de colo. O problema foi diagnosticado em setembro de 2021. O boletim médico afirma que o quadro de saúde do ex-atleta segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. O hospital informou ainda que o paciente permanece em um quarto comum e está consciente. Torcedores do Santos permanecem no local em vigília pelo restabelecimento da saúde do rei do futebol e principal ídolo da história do clube. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e até mais.